A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, todos que fazem parte da Igreja Unida Internacional e Convenção Unida Internacional. Eu sou o pastor Danilo Palar Lemos, comentarista da revista deste trimestre, que é Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Portanto, estou com vocês nessas aulas, nessas oportunidades que estamos tendo a cada semana, discorrendo, falando, argumentando sobre a lição da semana. Esta semana, a nossa lição se trata sobre a sétima lição. A sétima lição fala sobre a fé cristã, a fé não somente como fé cristã, mas a fé também como convicção, não é? Fé para crença, fé como sentido doutrinário e fé no sentido até de dom também. Mas vamos nos direcionar já para compreendermos melhor esse comentário e acompanharmos tudo que aqui eu abordei, justamente olhando para já a nossa introdução. Já logo na introdução, eu faço uma abordagem de nos direcionando ao conceito oriundo, do termo grego utilizado para fé, que é o termo pistis. O termo pistis é um termo raiz. Quando eu falo o termo raiz, eu estou indicando que esse termo ele vai declinar e com essa declinação irá derivar em outros termos correlatos, oriundos de pistis, como fistem, fisteus, tá? E com isso nós vamos ter, justamente no termo raiz, fé no sentido convicção. Justamente quando se trata de convicção, se trata de certeza. Se trata também não só de certeza, mas também no sentido de colocar aquele que possui esta fé na condição de uma total convicção, de uma total certeza, de uma total dimensão de estar relacionada justamente com o obedecer. Crer e obedecer são dois termos e palavras e verbos que se relacionam dentro do contexto da teologia do Novo Testamento. Agora vamos justamente, em outro aspecto muito importante, olhar que já no primeiro tópico eu vou também tratar sobre o conceito e natureza da fé. E aí nós vamos ter dois subtópicos que vão ser o primeiro tratando justamente a natureza da fé e o segundo, a fé e o ouvir. Quando tratamos sobre conceito de fé, nós estamos falando acerca de um conceito, de uma definição, não é? De um termo ou uma palavra ou uma abordagem que venha a nos conceder uma definição, um conceito, uma palavra que nos leve ao sentido aplicativo do termo pistis utilizado para a fé. Então, com isso, nós vamos chegar justamente, até como eu coloquei aqui, ao que fala Fawcett no seu léxico, tá? Ele vai considerar que a fé é a substanciação das promessas de Deus, que esperamos com futuras em cumprimento, tornando-as realidades atuais, plausíveis e vivenciáveis. É a mesma coisa que tornar o improvável, inconcreto. Com isso também, a fé nos abre uma visão,
de uma percepção de um todo, um mundo que é invisível, tornando ele visível, palpável, concreto, absorvível. É a mesma coisa que nos transpor do natural ao sobrenatural, permitindo-nos adentrar em uma esfera que compreende todo o tamanho da impossibilidade, tornando esta impossibilidade uma possibilidade. É a mesma coisa que nos permite adentrar na esfera do natural, do espiritual, de uma forma que nós possamos compreender todo o sentido e dimensão do que vem a ser o espiritual. Portanto, é algo que leva o homem a uma extrema certeza e convicção, porque é algo que vai mover de dentro para fora e vai lhe impulsionar a um salto no escuro. Salto no escuro porque ele está indo além do que ele vê, do que ele sente, do que ele toca, e indo por uma esfera do ilimitado, pela esfera do esperar e o alcançar aquilo que ele não está vendo, mas que pela fé, pela certeza, pela convicção, ele espera que já alcançou, conquistou e se apropriou. Agora nós vamos nos direcionar para o segundo subtópico desta lição e também deste primeiro tópico, que é conceito e natureza de fé, que é fé e ouvir. Fé e ouvir, no Novo Testamento, estão totalmente relacionados. São dois termos que se relacionam e se absorvem e vão um de encontro ao outro. A fé, primeiramente, ela é tornada real em nossa existência a partir do ouvir, porque como o próprio apóstolo Paulo vai declarar e indicar em sua epístola aos Romanos, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o ouvir se torna o elemento e o verbo que é um elemento propulsor para causar, proporcionar a aquisição deste fator que vai nos levar à fundamentação da fé, que é a palavra. A palavra gerará a fé, mas irá gerar essa fé pelo ouvir. Agora vejamos também, como eu coloco aqui, que ouvir no pleno sentido bíblico e teológico, nos direcionando à teologia bíblica do Novo Testamento, ela vai estar relacionada com compreender e obedecer, porque através do ouvir eu compreendo, e compreendendo em sequência eu obedeço, e obedecendo eu me submeto, e me submetendo eu estou adentrando na proposta de obedecer e ouvir. Agora, quando eu ouço e torno-me obediente e estou praticando esta obediência, eu me transformo virtualmente, como aqui escrevi, em um ser que aceita a esta fé, pratica a esta fé e obedece os ditames propostos por esta fé. E aí estou falando fé
no sentido de crença e fé no sentido de postulado doutrinário, quando nós assim mencionamos fé cristã, que se torna um postulato doutrinário. Agora, também nós vamos para um outro tópico, que já é nosso segundo tópico agora, que está tratando sobre o ensino de Jesus sobre a fé. O que ensinou Jesus sobre a fé? Uma pergunta que esse tópico, com seus dois subtópicos, nos vai trazer a resposta. Os dois subtópicos estão assim divididos. O primeiro, a fé conforme usada no Evangelho de João. E segundo, a fé professa pela igreja primitiva. Primeiramente, na introdução desse subtópico, eu vou falar que os ensinos de Jesus, não só o querigma de Cristo, a mensagem cristocêntrica, mas também os seus ensinos como Didáscalo Mu, nosso mestre por excelência, são mapeados e norteados por exposição que irá causar a fé. Automaticamente, esta fé e este ensino causador da fé, através do ensino que Jesus vai direcionar e dirigir não somente seus discípulos, mas a todos os seus ouvintes, é justamente uma fé que vai emergir do milagre. Então, os milagres operados por Jesus são a evidência viva do ensino seu, ou do seu ensino sobre fé, que irá proporcionar nos discípulos, nos ouvintes, a certeza e convicção de uma fé não só em quem Cristo estava ensinando, mas também no que Cristo estava pregando. Então, também aqui é colocado que a fé, como estamos vendo, inclusive em Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 24, ela estava relacionada com a onipotência, ou todo o poder de Deus, que é um atributo também que pertence a Jesus. Jesus, então, é todo, assim como Deus, Jesus, assim como Deus, é todo poderoso, ou seja, todo o poder lhe foi dado e lhe pertence. Com isso, ele tem poder não só sobre o mundo natural, sobre a natureza, o mundo natural, mas também pelo mundo aspecto, no sentido do espiritual. Céus, terra, terra, céus, homem, humanidade, tudo está sob o seu domínio, controle e ordem. Então a ele é dado todo o poder para também dar a ordem. Esta ordem, automaticamente, ela vai resultar, ou ela é o elemento que vai fazer resultar o milagre, o sobrenatural, o além do que nós podemos compreender na nossa esfera natural. E é isso que irá conceder a fé, quando cremos através do milagre que vimos e passamos assim a absorvermos e nos apropriar de uma fé pelo que vimos, presenciamos e sentimos. Também aqui vou colocar que o milagre estava confessando que Deus possuía todo o poder, como já mencionei, e estava vindo a Cristo para contemplar, ou seja, a multidão vinha a Cristo para contemplar essa intervenção plena do poder de Deus em Cristo. Que isto não era só indicar que ele era o Filho de Deus e que ele era Deus, mas também era o elemento, o fator proporcionador
da fé daqueles que viam e lhe ouviam. Agora, a fé que vamos usar no Evangelho de João. Por que Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é o Evangelho que defende a divindade e deidade de Cristo, e automaticamente é o Evangelho apologético, e como apologético vai desenvolver também a defesa da fé, que é também automaticamente a forma de antecipar a glorificação de Deus através de Cristo. Cristo foi glorificado na terra através de Deus. Não. Cristo glorificou a Deus na terra, e Deus foi glorificado na terra através de Cristo. E este glorificar que Cristo operou através das suas obras é que causou a emancipação do reino de Deus e automaticamente indicou que ele era não somente um homem, mas também era o Verbo, a palavra, o Deus encarnado, a palavra no sentido pleno e totalitário, aquele que era agora no princípio, estava manifesto no presente, apontando para o futuro. Vejamos também que aqui vou falar que a fé que antecipa a Jesus glorificado, Jesus que é o pão da vida e a purificação dos pecados, através dessa fé é sentido e absorvido completamente. O quem que é sentido e absorvido completamente? Justamente Cristo, justamente Deus. Então, as fontes da fé que são descritas e defendidas no Evangelho de João, elas possuem 4 aspectos importantes. Primeiro, é o resultado do curso da vida. Segundo, ela é efetuada através do crer e obedecer. Terceiro, ela é o resultado do estado do ser. E quarto, ela é o princípio para se alcançar a salvação e a redenção em Cristo. Então, não tem outro meio para o homem ser salvo, a não ser crer em Jesus Cristo. E crendo ele em Jesus Cristo pela fé, alcança a sua salvação e redenção. Vemos também, agora já nos direcionando para o terceiro tópico desta lição, o título e o tema que é o ensino de Jesus sobre fé, que já tratamos no segundo tópico, agora a importância da fé. Agora nós vamos tratar sobre um tema que vai nos levar a compreender o quão é importante a fé e qual é a importância que a fé possui, no sentido pleno da sua efetividade e da sua essência enquanto fator que leva o homem a crer, confiar, a obter uma certeza e uma convicção. Portanto, a importância da fé, e eu inicio falando, que é a condição que o homem vai alcançar, vai obter, de agradar a Deus. Porque o escritor da carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículo 6, vai declarar e vai ser incisivo ao dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é preciso, é necessário eu adquirir esta fé para agradar a Deus. E esse agradar implica em comunhão,
e identificação com Deus. Também a fé, além disso, ela é importante porque ela me permite adentrar ao mundo, à esfera do espiritual, o mundo sobrenatural. E essa fé me permite conhecer a Deus e me permite me apropriar de toda a dimensão da sua palavra e de servir a Ele em toda a sua plenitude e magnitude, lhe sendo submisso e obediente. A fé também, ela, nesse sentido, está relacionado com os dois subtemas desse tópico, que é a fé que deve ser expressa em ações e a fé dom espiritual e a fé fruto do Espírito. Primeiro, vamos para a fé que deve ser expressa em ações. Primeiramente, a fé precisa ser provada. Segundo, para provar é preciso a obra manifesta. E esta obra é a ação que você vai praticar provando que possui fé. É justamente praticar esta fé, exercitar esta fé, mostrar, apresentar, comprovar que é uma pessoa portadora de fé. A fé, quando ela é expressa em ações, ela nos faz vivenciar o que vivenciou Abraão, que pela sua fé foi justificado, porque creu independente da circunstância e situação que se encontrava. O fator, a situação que se encontrava era de total apreensão e desespero, porque estava subindo o monte Moriá para sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa, Isaque. Mas foi um ato de obediência, submissão e fé acima de tudo. Quando ele, então, começou a subir o monte e também a responder às indagações do seu filho sobre quem era e onde estava o cordeiro para o holocausto, ele estava ali demonstrando em vários aspectos a sua convicção e a sua certeza e a sua esperança no milagre. A sua convicção plena que Deus iria intervir. Quando ele começa a descer o cutelo sobre o corpo do seu filho, ele começou a demonstrar a Deus agora que ele tinha uma autêntica, plena fé, ou seja, estava totalmente convicto e totalmente certo de que estava indo pelo caminho do sobrenatural para alcançar o que estava ali aguardando, a promessa. E quando ele vai para desferir o golpe, que é segura o seu braço, e apontando o anjo, o cordeiro que estava ali para ser sacrificado, ele alcança o resultado da fé. Ele vai adentrar na dimensão da esfera da fé. Portanto, a fé é justamente esse salto, esse ir além do nosso ser, das nossas limitações, emoções, sentimentos e até aspirações e manifestações, nos transpondo do natural para o sobrenatural, na esperança da intervenção direta de Deus para nos conceder o que estamos esperando e ansiando pela fé e através da fé. E aí agora vem o tópico 2, a fé, dom espiritual e fé,
fruto do Espírito. A fé do espiritual é uma fé que é muito além de convicção, certeza e crer. É aquela fé que Jesus disse: se tiverdes fé, ele ensinando nos seus evangelhos, ele vai dizer: se tiverdes fé, darás ordem a esse monte para que ele se transporte para uma outra direção e ele se transportará. Esta fé é a fé que vai além da sua existência e das suas convicções e das suas aspirações até. Essa é uma fé que olha o que está à sua frente como não mais um obstáculo ou não mais uma situação ou circunstância, mas sim uma possibilidade de manifestação do extraordinário. Uma possibilidade de eu vislumbrar o além do natural, ou seja, toda a essência e dimensão do sobrenatural, como essa que o próprio Jesus vai dizer, de um monte ser transportado para outra direção. De ser rompidos os limites da existência e da esfera e da estratosfera física. É de ser rompidos os limites do entendimento e da compreensão humana. Essa é a fé dom. É a fé que chega com a certeza em um local que o milagre vai ocorrer. E por isso dá ordem para esse milagre tornar-se real, cumprido, efetivado. A fé, fruto do Espírito, que é utilizado até o termo fistin, é justamente a fé implícita no termo e na expressão fiel. A pessoa, o servo que é fiel, que é digno de confiança, que tem nas suas ações e manifestações expressões que indicam que é fiel. E essa indicação que é fiel e essas manifestações que demonstram que é fiel, nós denominamos de fidelidade. Fidelidade, então, é esse indicativo da pessoa que é fiel. É uma essência de integridade. É uma essência de compromisso. A pessoa comprometida é fiel. Então a fidelidade é uma essência do comprometido. É uma essência do íntegro. É uma essência daquele em que eu posso confiar, porque ele não há de me trair ou de vir a me decepcionar. Isto é ser fiel no sentido de fidelidade. Fidelidade é o fruto do Espírito oriundo do termo e da expressão fiel. Muito bem, agora vamos para o quarto tópico da lição, fé para a salvação, e aí vai entrar a fé justificadora e a fé na experiência cristã. Primeiramente, fé para a justificação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, vai dizer que nós somos justificados pela fé. Pela fé alcançamos a salvação, pela fé alcançamos a redenção. E crendo na sua palavra e acreditando no sacrifício de Cristo como o sacrifício que nos salvou e nos redimiu de todo pecado, automaticamente, por essa fé, alcançamos a justificação, ou seja, somos absolvidos da condenação que repousava sobre nós. Então, é uma fé justificadora, é uma fé que se torna justiça de Deus aplicada a nós
outrora pecadores, agora salvos em Cristo. Também a fé na experiência cristã. A fé na experiência cristã me proporciona vivenciar a verdadeira experiência da vida cristã. A vida cristã em toda a sua amplitude e plenitude, ela é manifesta através de uma vida de fé. Aquela vida que vai rompendo as barreiras, subtraindo as adversidades e tornando as experiências os elementos que compõem a sua certeza de uma vida plena e espiritual, seguindo os passos do seu mestre Cristo Jesus. Esta é uma fé, até como eu falo aqui, que ela nos torna uma bênção constante para os outros, levando-nos a exercer constantemente um favor ao próximo e demonstrar que estamos no mesmo caminho, o caminho da prática da fé e de uma experiência cristã, que é o resultado de uma vida por fé e em fé. Agora partimos para o último tópico, que é a fé ao receber a promessa. Você está vendo que eu estou deixando os subsídios teológicos, bíblicos desta lição para o final. Vamos ver agora que este último tópico tem duas divisões: a fé aperfeiçoada por Cristo e uma vida de perseverança através da fé. A nossa fé, ela automaticamente vai ser aperfeiçoada por Cristo, porque Cristo vai trabalhando, a sua palavra gerando em nós toda uma estrutura espiritual que vai prover uma fé ampla, ou seja, que vai prover a condição de a nossa fé ser ampliada, redimensionada e fundamentada. Outro sim, agora, de uma forma também sucinta, como fiz neste tópico, é olharmos para uma vida de perseverança através da fé. A perseverança é o resultado da paciência e da experiência. Mas a paciência e a experiência na vida cristã, elas se tornam reais a partir da fé. É pela fé que eu alcanço as experiências na vida cristã. E alcançando as experiências, eu alcanço uma estrutura que vai me conceder a possibilidade de eu vivenciar, em meio aos tormentos, a paciência. E pela paciência eu me torno perseverante, ou seja, constante, aquela pessoa que tem a constância para prosseguir, para continuar e para permanecer no caminho e no alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, não olhando mais para trás, mas olhando para frente e vislumbrando o que Deus está lhe preparando e provendo para o final da sua carreira. Esta é a fé que aguarda o porvir, é a fé paulina, não é? Baseada ali em 1 Timóteo capítulo 4, quando ele vai dizer, vai se despedir do seu discípulo amado Timóteo e vai dizer então que ele tem a certeza do que está lhe aguardando, que é a coroa da justiça. Agora vamos para o subsídio teológico, explanar ele aqui nesses últimos 2 minutos. A relação fé e justificação, e também tem um outro aqui, fé conforme a abordagem das Escrituras. Esse eu já até mais ou menos explanei, mas eu quero só tirar aqui dois elementos desse comentário que fiz. O primeiro, sobre a razão, fé e a religião cristã. A razão é que nos leva a desenvolver um conhecimento. E é pela razão que compreendemos e absolvemos aquilo que ouvimos.
Então, essa racionalidade nos permite examinar, compreender e nos apropriar de uma certeza que vai ser alcançada pela palavra, que já gerar em nós esta fé, e esta fé, então, irá resultar na obediência, e esta fé irá nos prover a certeza e convicção, e esta fé irá nos levar ao encontro real com Deus. Agora, nos direcionando para o subsídio teológico, a relação fé e justificação é algo muito amplo, mas que eu quero resumir aqui em 3 aspectos. Primeiro aspecto, que a fé, na sua relação com a justificação, ela é uma fé salvífica. É a fé para a salvação, crer para ser salvo. Mas esta fé que está relacionada com a justificação é a fé que compreende todo o horizonte da existência. É a fé que me faz observar e compreender muito além da minha condição e posição. É a fé que se torna justiça. Justiça porque me justificou. Justiça porque me deu certeza. Justiça porque me apropriou de me absolver e de extrair, retirar a pena que estava sobre mim. Então, eu estava com a condição de condenado, mas pela fé fui justificado, alcançando a absolvição da pena. E esta relação é uma relação jurídica, judicial. É por isso justiça, a fé efetiva a justiça de Deus em nós. Mas a fé também relacionada com a justificação é a fé que me concede a certeza e o elemento propulsor da garantia de que agora eu sou um salvo, que vai mudar a condição que eu estava em Cristo e perante Deus, outrora, de afastado da palavra, de distante da palavra, de não seguidor de Cristo, para agora servo de Cristo, obediente a Cristo e seguindo a sua palavra e a obedecendo, me apropriando dela, com a certeza e a esperança de que agora em Cristo e por a fé em Cristo sou salvo e alcancei a recompensa dessa salvação, a vida eterna e a condição de um salvo, de um justificado e de uma nova criatura em Cristo, e agora um servo eleito na condição de novo ser, nova criatura, e agora na condição e resposta disso tudo é um herdeiro do reino, um herdeiro da eternidade. Obrigado a todos e até a próxima lição.